Olá, queridos, eu sou a Marta Pinto, você está no Cristão Bem Resolvido e eu espero que esteja tudo bem com vocês. Hoje nós vamos falar sobre crianças. Já há muito tempo que eu tenho sentido incómodo para falar sobre o Ministério Infantil. Antes de começar este vídeo, eu quero pedir por favor que curte, comente e compartilhe. Deixe aí o seu joinha para me abençoar e para as pessoas também conseguir perceberem que este vídeo foi útil. Pois hoje em dia nós precisamos de expandir a palavra de Deus. Então essa é uma maneira que você tem de me abençoar e de abençoar outras pessoas que não conhecem o Evangelho. Queridos, a palavra do Senhor diz em Provérbios 22:6: ensina a criança no caminho que deve andar. Hoje nós vamos falar sobre crianças, pois nós sabemos que as crianças não são o amanhã da igreja, elas são o hoje. Existe uma grande diferença, às vezes o diabo engana as pessoas, querendo informar, não, tem tempo, quando crescer a gente ensina. Mas a verdade é que não é assim. Tem sido realmente um desafio falar aqui sobre isso e tem sido realmente muito difícil falar um pouco acerca desta questão. E inclusive nas igrejas eu vejo uma grande resistência no ministério infantil. E eu quero falar um pouquinho acerca da minha experiência pessoal assim, enquanto líder desse ministério por algum tempo. Já fui professora de escola dominical infantil, não é? E como professora da escola dominical eu quero deixar aqui alguns ensinamentos, algumas bases que podem servir para os pais lá em casa, sendo que Provérbios 22 é um texto de reflexão do rei Salomão sobre o comportamento de uma boa conduta, não é? Da sua criança. E neste capítulo o rei refletiu muito sobre os valores morais, a importância de colocar isso dentro deles, do coraçãozinho deles na infância. Se você reparar, as crianças elas têm uma memória muito boa e no nosso desenvolvimento nós vamos começando, tudo aquilo que nós jamais nos vamos esquecer, aquilo que fica dentro do nosso subconsciente, é justamente aquelas experiências que nós vivemos em crianças. Porque o caráter da criança, ele é desenvolvido e ele é formado sensivelmente até aos 7, 8 anos de idade. Então, se você acha que é muito cedo para ensinar o teu filho sobre Bíblia, eu quero dizer que está errado, isso é um engano. Porque o diabo ele não vai estar à espera do amanhã para atacar o teu filho. Ele vai começar agora. E principalmente agora nesta época, onde existem várias formas de atrair. Porque o diabo vai atacar as crianças através do quê? Da atração. Geralmente é sempre assim, não é? Então é muito importante que você, pai e mãe, por favor, prestem muita atenção a este vídeo, porque este vídeo vai edificar a vossa vida e você que está numa igreja, precisa entender alguns conceitos, algumas coisas que talvez o seu pastor ou quem sabe não tenha passado para si. Eu quero dizer, primeiramente, que para compreendermos melhor o versículo 6, não é? Estamos aqui a falar de Provérbios 22, e ao lermos o versículo 6, devemos contextualizar o verso com os versos anteriores de Provérbios 22. Ao lermos, percebemos que o rei Salomão falou sobre um valor moral por verso. Por exemplo, o rei aborda sobre a importância da boa reputação. Verso 2, sobre a submissão diante de Deus, o homem diante de Deus. Salomão atenta também para a importância da prudência. Também fala sobre os benefícios da humanidade, fala sobre um caminho com privacidade e também fala então no versículo 6 que nós devemos ensinar a criança ao longo do caminho onde ela deverá andar. Isso aponta para quê? Aqui fala acerca para ensinarmos a palavra de Deus, para ensinarmos os valores cristãos e as virtudes para uma criança. Para uma pessoa, uma criança, que ela, por mais pequenininha que ela seja, ela vai começando. Nós temos que ter criatividade. Existem pessoas específicas para isso. Eu gosto muito de citar aqui isto porque a maioria de muitos pastores, inclusive, sem generalizar, como é óbvio, é que eu quero dizer que Deus te chamou para uma determinada função. E nem toda a gente foi chamada para trabalhar com crianças.
Nem toda a gente tem a paciência, nem toda a gente foi chamado, tem jeito, porque é um ministério de muita responsabilidade. É um ministério de mestre, é um ministério de ensino. Você que foi separado para pregar para as crianças, não é ensinar, não é uma coisinha porque as pessoas infantizam isso de uma forma muito, como é que eu ia dizer? As pessoas não valorizam esse ministério. É um ministério que é olhado de forma, não interessa, está lá atrás, está lá fechado numa sala, tem muitas pessoas que chegam ali e põem uma meia dúzia de brinquedos, nem dizem nada, tem outros que, enfim, é necessário entendermos que esse ministério ele é de extrema importância, porque ali vão ser gravadas as primeiras memórias, as histórias que eu e você podemos falar sobre Jesus nessas crianças. Então, trata-se de algo de extrema importância, ok? É evidente que aquele que tem o fundamento na palavra de Deus ao longo da infância terá os meios necessários para ter uma vida reta, próspera e digna, ok? Mas claro, todas as crianças que ao crescer vão ter o livre-arbítrio. Cabe sempre a quem recebe o ensino praticar o que aprendeu e permanecer no que foi instruído. Então a função de um professor de escola bíblica dominical infantil é passar os valores morais da palavra de Deus, os princípios da palavra de Deus. E isso é uma arte, queridos, porque crianças são muito visuais. E existem muitos pais que acham que essa função é tão somente dos professores, mas isso está totalmente errado. Essa questão de ensino começa literalmente pelo altar da sua casa. Você tem um altar na tua casa? Na tua casa você tem um espaço onde você se reúne com os seus filhos para orar, para estudar a Bíblia. Da mesma maneira que você coloca e estuda, não é, na escola, você deve separar um tempo para orar com eles, ao deitar, ensinar a importância da oração antes de dormir, começar a arranjar estratégias para que a criança entenda que é necessário, ela nasceu para viver com Deus, ela é uma criatura, criada à imagem e semelhança de Cristo, ela não está ali por acaso. Se você não passar essa informação, se você não ensinar os teus filhos nos caminhos que devem andar, você terá uma grande possibilidade de os perder no meio do caminho. Deus te deu um filho, ele não é teu, ele é de Deus, então você tem a obrigação de cuidar daquilo que é de Deus. A palavra do Senhor diz, os filhos são herança do Senhor, o fruto só vem do seu galardão. Deus te deu um filho. Então o filho foi porque ele, literalmente, Deus viu na tua vida capacidade de instruir essa criança no caminho que ela deve andar. Amém? Todas as coisas sucederam depois do aviso que Deus deu. Por exemplo, essas coisas são muito importantes porque Deus deu um aviso. E nós temos que ensinar essas crianças. É necessário ensinar essas crianças. Instruir as crianças segundo a palavra de Deus, dando um bom exemplo nas nossas vidas. Como é que você quer ensinar alguém? Você tem que passar o teu testemunho. Nada adianta você, principalmente vai começar dentro da tua casa, para facilitar, já vai facilitar o processo do professor na escola dominical. O professor que vai dar aula à criança, ele vai saber distinguir como está a tua casa. Se realmente a tua casa está ok ou não está. Então você que gosta muito de ter uma vida lá no teu anonimato, não gosta que ninguém saiba nada da tua vida, saiba que a criança, o modo dela estar dentro de uma aula, ela vai destacar muito perante o professor de como é que está o andamento na tua casa. Então, primeiramente, você quer ensinar os teus filhos no caminho que devem andar, você tem que ser um exemplo. Irmã Marta, é difícil? É muito difícil. Normalmente numa casa é uma congregação, eu chamo a família, a nossa casa, o nosso lar é uma congregação composta por um meio familiar onde existe uma proteção familiar ali. E onde a família cria um altar dentro de casa. E ali vai ser passado e vai ser ensinado os valores da palavra de Deus. É necessário amar, é necessário educar os nossos filhos, conversar e aconselhar de uma linguagem
simples. Mas eu não tenho jeito, irmã Marta. Procura estratégias. Se você não sabe ensinar os seus filhos, peça ajuda. Você, ao congregar numa igreja, com certeza tem um departamento de escola infantil. Então você vai ter com a professora e você vai falar com ela. Então é necessário, porque a escola infantil nos dias de hoje é vista como algo assim, porque aí se vê o coração do homem. O homem não está nem aí para a criança. Criança não... Veja, vamos falar aqui abertamente. Criança é criança. Criança não te acrescenta. Veja se você me entende. Meus filhos me acrescentam em tudo, mas você que está num culto, o que é que uma criança vai acrescentar na tua vida? Criança vai para a escolinha e está lá, e que lindo, é muito lindo. O que é que as pessoas, o que é que os professores estão a ensinar a essas crianças na escola dominical? Como é que estão essas crianças quando chegam à escola dominical? Você precisa de saber, porque você está ali, não é tão somente para cumprir um papel de professorinha, de palhacinha, não, você está ali, é um papel de mestre. Você ensina, você passa conhecimento, você precisa de ser uma pessoa apta para desenvolver esse ministério, porque você vai ministrar na vida delas, não é? Mas o que importa é adulto ministrar em adulto, porque adulto ministrar em criança, isso não importa nada. Mas são cegos, não entenderam ainda, não têm essa visão. E depois a criança cresce. E quando ela está num lugar de um adolescente, uma pessoa mais crescidinha, num culto a ouvir a palavra de Deus, se admira porque se desvia, se admira porque é chato, se admira porque aborrece, se admira porque é balela, é conversa, não presta, não quer, porque é chato. Aí depois não vai começar a querer ir para a igreja. Aí começa uma grande luta. E aí você vai se lembrar que você não semeou o semente do evangelho na vida do teu filho. Amém? Nós temos que instruir as nossas crianças segundo a palavra de Deus, dando um bom exemplo. Você começa pela sua vida. Se você ensina ao seu filho a não mentir, você não pode mentir, por exemplo. Se você ensina o seu filho a ser organizado, você tem que ser organizada, por exemplo. Se você ensina o teu filho a ter disciplina, você tem que ser disciplinado, por exemplo. Se você ensina o teu filho a obedecer a Deus, você tem que obedecer a Deus, por exemplo. Então tudo vai começar pelo teu próprio testemunho, que é sempre conduzido às boas práticas. A nossa permanência e atitude reafirmam o que nós ensinamos. Aqui diz em 1 Coríntios 11, 1, o apóstolo Paulo fala: quando instruiu os primeiros cristãos, fez a mesma coisa, se colocou como exemplo a ser seguido. Tornem-se meus imitadores, como eu sou de Cristo. Tem muita gente que se espanta quando nós queremos imitar uma pessoa que admiramos, por exemplo. Porque é uma minha... Olha a mente perversa, a mente maldosa, mente maliciosa, que só pensa na maldade. Está com inveja da irmã. Está com inveja. Não tem personalidade própria. Meus irmãos, então você está contra a palavra de Deus. Porque aqui diz: tornem-se meus imitadores, como eu sou de Cristo. Precisamos de andar de lado a lado com pessoas que nos edifiquem para que possamos ser imitadores deles e para que possamos ser pequenos Cristos. Você tem que ensinar o seu filho a ser um pequeno Cristo. Do que é que adianta passar valores da palavra de Deus se nós mesmos não andamos segundo o que pregamos? Apesar de pequeninos, as crianças percebem o que é certo e o que é errado. Elas notam a hipocrisia e a falsidade, assim como a verdade e a sinceridade, e vão imitar, repito, imitar essas coisas. É necessário que você entenda que quando você leva o teu filho para a igreja, você leva ele para que ele ouça a palavra de Deus de uma forma mais simbólica, de uma forma mais... Crianças são visuais, não é à toa que os professorinhos se vestem lá de uma forma mais engraçada
E muitas das vezes pregam de forma... Porque é assim que funciona. A informação é passada de uma outra maneira, pois ela não tem maturidade para entender a palavra de Deus. Então nós precisamos de ter uma ilustração diferente. É muito importante isso. Quando nós falamos de Cristo, amém? E o imitamos, a criança assimila o que falamos e isso lhe dá segurança e direção. Então você, quando não está ao pé do teu filho, num teste da faculdade, num teste da escola, você sabe que a instrução que você dá ao teu filho, você passa para ele um valor de fé. Você lança a semente do evangelho na vida dele para que ele se sinta com fé. A fé é crer. Essa fé é uma fé que te vai dar segurança. É muito importante nós entendermos isso. Segurança e direção. Não fica a pensar que você tem os seus filhos e vai poder tirar todas as pedras do caminho dele porque você é o pai ou é a mãe. Não, você não vai conseguir fazer isso. Você não tem esse poder. Ele vai ter que entender que um dia, quando ele tiver que caminhar pelas suas próprias pernas, vai ter um Deus que está ali de lado a lado com ele, onde ele pode orar e pedir a Deus orientação nos testes, livramento, todas essas coisas. O que é que você tem feito para ensinar o seu filho ou a sua filha? Amém? Esta é a melhor forma de ensinar a criança, de como ela se deve andar, é começar através do ensino e principalmente, queridos, da prática. Porque se você não praticar aquilo que você ensina, a criança nem vai conseguir gravar. Tem muitas crianças que não aprendem só do ensino, elas vivem vendo a prática. Eu particularmente, eu gosto de ensinar os meus filhos pela prática. Eu gosto muito, por exemplo, já dei aqui vários exemplos, porque eles às vezes perguntavam: mãe, o que é que eu tenho que fazer para sentir Jesus na minha vida? Eu uma vez estava a chover, por exemplo, e eu disse assim: olha, abri a janela, meti a mão deles lá fora e disse: vocês estão a sentir isso aqui? Então? Ai, está frio. Então isso é Deus. O homem não consegue mandar chuva, não tem esse domínio, mas Deus tem. Quer sentir Deus? Sinta o ar, sinta o vento. Isso é uma boa forma de você. E eles entendem, aquilo entra logo na hora. É necessário também bloquear algumas coisas dentro de casa. A banda desenhada é algo que está a ser completamente bombardeada nas redes sociais para atacar as crianças. As crianças são muito atacadas através do TikTok, banda desenhada. Não estou a dizer para você deixar, fazer com que... Não estou a dizer nada disso. Estou a dizer para você controlar aquilo que o seu filho vê. Mostrar para ele o que é bom, o que edifica e o que não edifica. Quando eu estou aqui na sala, eles dizem assim: mamãe, isso aqui não é de Deus. E hoje, Halloween, eles não veem. Quando passa aí um programa de Halloween: mamãe, onde é que está o comando para mudar que não é de Deus? Eles falam isso para mim. Amém? Eu não sou perfeita não, querido. Eu estou cheia de defeitos. Tenho muita dificuldade nessa área. Porque uma mãe que quer ensinar um filho não é fácil não. É mais fácil de se submeter à professora da escola dominical. Então imagina a dificuldade que eu tinha quando eu era professora da escola dominical e quando eu era líder. Era difícil. Tinha muito mais dificuldade em obedecer. E por isso é que eu tinha que ter um testemunho dentro de casa. Amém? É muito importante nós venhamos a entender isso. Quem instrui dessa forma é sábio e terá motivo para grande alegria, pois a instrução recebida jamais, nunca foi jogada fora e certamente produzirá bons frutos. Amém? Então, eu quero que você entenda, e eu quero também, sinceramente, sem generalizar, eu não quero generalizar aqui ninguém, pois nem todos os pastores, nem todas as lideranças são iguais, mas é necessário, não obrigue determinadas pessoas a fazerem parte do ministério para o qual não pertenceram. Ser líder ou ser professora no ministério infantil não é para qualquer pessoa. Não adianta você colocar lá uma pessoa para tapar buracos. Se não adianta colocar uma pessoa no ministério de música para tapar buracos, por exemplo, também não adianta colocar uma pessoa no ministério infantil para tapar buracos. As pessoas hoje em dia estão muito mais preocupadas com o público, com aquilo que se destaca, que as pessoas veem.
Lá atrás ninguém vê. Vai lá para trás, vai lá para uma salinha, dá-se ali canta-se umas musiquinhas e está tudo bem. Não funciona assim. É necessário, tem que ser pessoas específicas que estejam dispostas. Eu já estou um pouquinho cansada, eu confesso isso. Eu tive momentos na minha trajetória dentro da igreja que eu me voluntariei para fazer esse trabalho porque não havia mais ninguém. Ninguém queria trabalhar com crianças. Isso deixou-me muito triste. Ninguém queria trabalhar com crianças. E isso deixava muito aborrecida. Não é fácil. Pois além de tem dois, tem 3 crianças. Então chega uma... criança de manhã, criança à tarde, criança à noite. Música de criança de manhã, música de criança à tarde, música de criança à noite. Criança durante a noite. Tudo criança. Tudo que eu queria era chegar à igreja e estar ali na minha, com Deus, sem criança. Então eu tive muitos momentos na minha vida, principalmente depois de ter os meus filhos, em que eu queria assistir a um culto e não conseguia. Chegava a pensar muitas das vezes, nem consigo assistir, nem vale a pena estar, ir para a igreja não me está a fazer nada, porque eu não consigo assistir nenhuma palavra. Procuro colocar, é preciso disponibilidade. Quando não havia disponibilidade na igreja, eu obedeci aos meus pastores, que me disseram assim, eu preciso de alguém no ministério infantil. E como nós não somos meninos na fé, estamos a mastigar coisas sólidas, nós temos que nos disponibilizar e dizer assim, não, eu vou fazer o meu melhor, eu vou tentar fazer o meu melhor, mas eu estou muito cansada psicologicamente. E eu me voluntariei e fiz, e tentei fazer o meu melhor. O meu pastor, o meu ex-pastor, que está na Inglaterra, me assiste aqui muitas vezes. E eu quero dar uns parabéns à pessoa que está lá, a professora Laura, que ela é uma bênção e tem sido assim maravilhosa com crianças. Ela é profissional nessa área. Deus deu depois uma pessoa assim profissional. Hoje os meus filhos que estão aqui em Portugal, em 3 ou 4 aulinhas que tiveram com essa professora e nunca mais esqueceram. Porque o trabalho é cansativo, mas ele tem que ser feito com zelo, ele tem que ser chamativo, ele tem que ter cor, ele tem que ter boneco, ele tem que ter muita coisa para passar a mensagem da palavra de Deus. E isto dá trabalho, nem todo mundo tem essa aptidão, nem todo mundo tem essa paciência, nem todo mundo... Mas é necessário, existem pessoas específicas que Deus preparou para isso. Se a igreja não tem, então lamento muito, mas os pais precisam de se unir e ficar cada um num domingo ou cada um numa quinta-feira para não subcarregar ninguém, pois todos têm que ouvir a palavra e a primeira coisa mais importante é o seu testemunho para passar para a criança. Se você não ouve a palavra, como que você vai passar o seu testemunho para a criança? Então, existem coisas na nossa vida que nós fazemos, são etapas, e eu creio, em nome de Jesus, e eu procuro sempre ensinar os meus filhos aqui em casa, com muito amor, com muito carinho. Não é fácil, mas eu procuro sempre fazer isso. Todos os dias eu oro com eles, quase todos os dias eu falo com eles sobre a palavra de Deus, eu sempre estou a falar de Jesus. Um dia que eu os trouxer aqui, o que é que a tua mãe fala? Deixa eu falar de Jesus. Ela diz, sim, minha mãe fala muito de Jesus, porque está dentro de mim. Então eu não consigo ficar sem falar de Jesus muito tempo, eles já sabem. Então, por favor, em nome de Jesus, se você está numa situação dessas, se você está numa igreja onde você não tem vontade de estar nesse ministério, mas se não tem mais ninguém disponível, permaneça, mantenha lá, até um tempo Deus vai mandar outras pessoas para você distribuir isso e não se sentir tão sobrecarregada. Tive momentos da minha vida muito difíceis assim na igreja, foi difícil, gente, porque eu realmente, eu e não só, a minha pastora, quantas vezes, várias pessoas ali, sempre constantemente, todo mundo ia sempre no mesmo lugar ao domingo, não se conseguia ouvir uma palavra. Tem que haver cuidado, gente, tem que haver cuidado, porque é preciso disponibilidade e é preciso as pessoas certas são necessárias as pessoas certas para desenvolverem essa tarefa dentro da igreja, tá bom? Então, o que eu te aconselho é instrua os seus filhos no caminho que devem andar. Você que é pai, não coloque a responsabilidade só para cima do professor, mas seja um professor dando testemunho de exemplo, de prática da palavra de Deus, e seja paciente
porque crianças, você precisa ter uma boa dose de paciência, tá bom? Muito obrigada mais uma vez por assistir este vídeo, muito obrigada por chegar até aqui, muito obrigada, compartilhe, Deus te abençoe e até ao próximo vídeo, se Deus quiser. Um beijinho.